Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Venceu o Remo no tempo normal, classificou nos pênaltis, mas a notícia veio depois do jogo. O Cuca pediu para sair, fez um pronunciamento e está fora do Corinthians. Quem será o técnico agora? Tem um derby contra o Palmeiras no fim de semana. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Aquela dica, né, pessoal? Você precisa baixar o OneFootball. Primeiro, porque é o meu parceiro aqui no canal. Segundo, porque é de graça, não custa nada. E terceiro, porque é o melhor aplicativo de futebol que existe. Lá você encontra tudo, absolutamente tudo sobre o mundo da bola. Futebol nacional, internacional, mercado de transferências, transmissões ao vivo e de graça de algumas das principais ligas europeias, como a Bundesliga, o campeonato alemão que está na reta final, está quentíssimo. Você acompanha na palma da sua mão, na tela do seu celular, do seu tablet, da sua Smart TV. Não perca tempo, baixe agora o OneFootball. Ele é de graça, não custa nada e serve para qualquer celular. Bom, pessoal, a primeira informação é que o Timão está classificado. O Corinthians venceu o Remo por 2-0, fez o placar que precisava, não sem dificuldades, não sem sofrimento, do jeito Corinthians. Faz um gol lá no primeiro minuto com o Adson e o segundo lá nos minutos finais, já nos acréscimos com o Roger Guedes. 2-0 que levaria a decisão para os pênaltis. Um primeiro tempo interessante, de muita intensidade, de um time envolvido, disposto realmente a buscar o resultado, mas encontrando certas dificuldades ao longo da partida. Mesmo com criação de oportunidades e tudo mais, Roger Guedes, como sempre, o melhor jogador do time nessa temporada, buscando muitos espaços. Não acho que o Yuri tenha feito um mau jogo, ele está em jejum, ele está devendo por vários aspectos, mas acho que ele e o Roger até se aproximaram mais no jogo, buscaram mais um ao outro. Giuliano esteve muito abaixo individualmente, aberto pelo lado esquerdo, mas ele caiu pelo lado direito também. O Adson, começando por ali, começou o jogo bem, depois cansou. O Fausto Vera, talvez o melhor jogador do meio campo. O Rony, um jogador que tem as suas limitações e estava bem com o Fernando Lázaro, mas depois acabou caindo como todo o time. A dupla de zaga com o Bruno Mendes, que foi machucado, depois ficou machucado, sentiu uma lesão, depois entrou o garoto Murilo. O Balbuena realmente não vive uma boa fase técnica. Fábio Santos teve dificuldades, no segundo tempo entrou o Matheus Bidu. O Fagner, que era uma dúvida, acabou indo para o jogo, jogou no sacrifício. Depois no segundo tempo trocas protocolares do Cuca, né, mas também muito difícil saber o que ele poderia fazer diferente, né? Colocou o Maicon, o Paulinho, o Matheus Araújo, o menino. O Corinthians abusou dos cruzamentos, mas é que no segundo tempo, quando você tem a necessidade do resultado, muitas vezes você vai no abafo. O Gil virou centroavante no final, uma loucura, mas conseguiu o resultado. E eu acho que a gente precisa pontuar algumas coisas. Estou tentando aqui analisar o trabalho do Cuca, que já terminou, né? Mas enfim, é preciso dizer que o clube, o time, respondeu desde o primeiro segundo, como ele tinha pedido depois da derrota contra o Goiás, com essa intensidade, com essa mordendo desde o primeiro segundo. E foi o que aconteceu, para que o Corinthians tivesse uma outra postura, especialmente diferente em relação ao que aconteceu na derrota para o Remo, diferente em relação ao jogo contra o Argentinos Júnior, também diferente contra o Goiás. Foi um outro time, não brilhante tecnicamente, porque tem muita coisa para ser corrigida, mas a postura, o comportamento já foi completamente diferente. E era um jogo em que o Corinthians precisava, acima de tudo, vencer. Vencer e classificar. Porque você precisava ficar vivo na Copa do Brasil. A partir dali, a partir de agora, ou o Cuca seguiria o seu trabalho e teria mais tempo, ou agora vindo um novo técnico, não dava para você morrer, né, antes de começar praticamente a Copa do Brasil, porque a gente sabe que começa mesmo nas oitavas, quando a coisa começa a ficar mais quente. Corinthians perder, ser eliminado para um time, com todo respeito ao Remo e à sua torcida e à sua história, para um time que está na Série C, que vive outra realidade, seria um fracasso tremendo. Então, o Corinthians fez o que precisava fazer. Repito, não sem sofrimento, não sem dificuldades, mas a Copa do Brasil apronta e o Corinthians está vivendo um processo, viveu uma semana complicada, dias complicados, instabilidades técnicas, pressão fora de campo, uma loucura. Precisava, de alguma forma, passar pelo Remo. Passou, do jeito que foi. O Cássio, mais uma vez, foi decisivo. É o maior goleiro pegador de pênaltis da história do clube, superou o meu irmão Ronaldo Giovanelli, entrou, como segue entrando constantemente para a história. Ele sempre pega um pênalti nas disputas, então se o Corinthians tem assertividade, a coisa costuma acontecer, e foi o que aconteceu. O Corinthians converteu seus pênaltis, o último batido pelo Roger Guedes, que decretou a classificação do Corinthians. E aí, vamos lá na cronologia dos fatos. Termina o jogo. Vamos para antes do jogo. O anúncio do Cuca no telão.
Estádio meio dividido, tem apoio, tem vaia, tem pessoas indiferentes, normal. O Cuca, ele divide opiniões no Corinthians. Divide inclusive dentro da Gaviões da Fiel, que apoiou o treinador, divide entre as organizadas, entre o torcedor comum, entre a opinião pública, enfim, o Cuca divide opiniões, o fato dele estar no Corinthians. Porque, como disse o próprio presidente Duílio Monteiro Alves, o Corinthians é muito grande, né? 40 milhões de pessoas, é óbvio que você vai encontrar posições diversas. Então, teve essa instabilidade no anúncio dele. Depois do jogo, quando tem a classificação, o Cássio me chamou a atenção, capitão, chama o grupo de jogadores e vai em direção ao treinador. E ali eles comemoram junto do Cuca na beira do campo. Isso foi muito simbólico, porque de tudo que se falou nos últimos dias, de toda a pressão enfrentada pelo técnico, ali era um manifesto de defesa dos atletas em relação ao comandante. Uma declaração gestual de que os jogadores estavam com o Cuca, fechados com o Cuca. Isso foi a primeira coisa que chamou a atenção. Depois do jogo, a entrevista coletiva demora. E o Cuca vai para ela, na sala de conferências da Neoquímica Arena, e apenas faz um pronunciamento. Nesse pronunciamento, ele diz que foi julgado e condenado pelo Tribunal da Internet, palavras do Cuca, mas na verdade há uma condenação contra ele, lá de 1987, ou 89, né, que demorou 2 anos para o processo ser concluído. Afirma que o que ele passou nos últimos dias ele não deseja para ninguém, o que é, minha opinião, deplorável, tá? O fato de invadirem as redes das filhas, da família dele, que nada tem a ver com isso. Isso realmente é abominável sob qualquer aspecto. Nós vivemos um mundo tóxico na rede social. E isso eu condeno sempre, sob qualquer aspecto. Abre parênteses, fecha parênteses. E aí, a pedido da família, ele resolveu se afastar. Não era o que ele queria, mas enfim. E aí entra de novo a minha opinião. Algo previsível. Eu sempre falei para vocês que essa contratação do Corinthians geraria isso, e não é eu que estou dizendo isso, gente. Quando o Cuca foi cogitado em outros anos, em outros tempos, já houve esse zum de que a torcida do Corinthians, ou parte dela, não iria aceitar o treinador comandando o clube. O Duílio Monteiro Alves e o próprio Cuca decidiram enfrentar isso. Eu sabia, ou imaginava, que isso não iria longe, porque mesmo com resultados positivos ou negativos, enfim, não sei, os protestos continuariam, a pressão seria muito forte, as notícias não iam parar de acontecer, por várias circunstâncias, né? Já expliquei aqui, dei minha opinião, já fui duramente criticado, é do jogo, né? Eu estou aqui para me posicionar também. Mas já expliquei que o Corinthians tem uma causa muito forte em relação a isso, né? E acho que o histórico do Cuca, ele se diz inocente, mas ele foi condenado, mas ok, né? Ele entende que talvez o processo não seja o mais correto, contratou advogados para resolver isso, porque eu acho que ele vai precisar também resolver isso para poder voltar a trabalhar, porque nesse momento em que as notícias são revisitadas, em que você recupera fatos e que as pessoas envolvidas são ouvidas, em que os fatos vêm à tona e muitos desmentem o que o treinador mesmo diz, vai chegar um momento que ele vai precisar provar que o que ele diz é verdade. Então, para ele poder ter liberdade e tranquilidade para poder trabalhar em algum clube, senão ele não vai conseguir mais trabalhar. Então ele está dizendo isso, contratou advogados para resolver essa situação. Bom, nesse pronunciamento ele se despede do Corinthians e tudo mais. O Duílio Monteiro Alves vai para a entrevista na Zona Mista, diz que lamenta, diz que não se arrepende, que acha que o Cuca poderia ajudar dentro de campo, e eu acho que poderia também. Sempre separei as coisas aqui. Cuca, bom técnico. Acho que o Duílio criou para si uma crise que não precisava, porque ele sempre soube que ao contratar o Cuca geraria esse tipo de constrangimento, de pressão, enfim, de manifesto. Ele sabia, não pode ser tão ingênuo assim, não pode não conhecer a história do clube e da sua torcida. Era muito previsível que isso iria acontecer, mas ele decidiu apostar mesmo assim. E que pretende contratar um técnico para o derby. O Corinthians enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque no próximo sábado. Mas não garantiu que isso irá acontecer, porque ele tem apenas 2 dias praticamente para resolver. Ele queria, né, que o técnico pelo menos desse um treino no sábado.
na sexta, né? Para jogar no sábado o tempo urge, né? É muito rápido agora. O resumo disso tudo é que o Duílio rachou parte da torcida, porque tem apoiadores, tem gente indignada que ele saiu, tem gente feliz que ele saiu, rachou o departamento feminino com o masculino, rachou organizadas, e o resumo é que o Corinthians está sem técnico de novo. Precisava, eu pergunto? Precisava trazer um técnico que sabia que iria acontecer tudo isso? Enfim. O Corinthians busca um novo treinador, e aí foi perguntado até se, caso ele não consiga um até sábado, quem vai comandar o time? Será que é o Fernando Lázaro, que foi mantido na comissão técnica? Eu acho que seria muito complicado isso acontecer, mas eu também não consigo descartar. Até sugeri nas minhas redes sociais, não é sugerir, não é esse o termo, porque ele disse que vai contratar um treinador agora com o currículo e a experiência que o Corinthians precisa nesse momento. E a gente começa a especular nomes que estão no mercado, que estão disponíveis, que poderiam chegar amanhã para comandar um treino e jogar no sábado, e me vem na cabeça o nome do Vanderlei Luxemburgo, que tem história no Corinthians, inclusive, que é um dos maiores técnicos da história do nosso futebol, que já está num outro estágio da carreira, mas está aí, está querendo trabalhar, está disponível. E o último trabalho dele foi num Palmeiras pré-Abel Ferreira, em que ele foi campeão paulista, inclusive, ganhando o título que o Palmeiras não conquistava desde 2008. E em 2020 ele conquista. Valorizando base, ele tem coisas bem interessantes nesse Palmeiras pré-Abel. Depois ele não conseguiu se sustentar, mas num tiro curto, por exemplo, até o final do ano, com a experiência que ele tem de vestiário, sei não, viu? Mas é palpite, não é informação. Estou aqui conjecturando de acordo com as opções de mercado. E vamos lá, coloquem nos comentários aí as opções que o Duílio Monteiro Alves tem nesse momento. O fato é que os jogadores também se manifestaram, e aí me chamou a atenção que o Roger Guedes tem uma gratidão muito grande ao Cuca, né? Eles trabalharam juntos no Palmeiras, foi pedido junto ao Criciúma, e o Roger Guedes diz acreditar na inocência do Cuca e tudo mais. E aí ele disse que os jogadores já sabiam da decisão do Cuca e que o Cuca teria comunicado o Duílio um dia antes, ontem inclusive, né? Nem sei que dia você tá, nem sei que dia eu tô, porque eu tô na madrugada aqui, mas enfim, um dia antes do jogo, o Cuca já tinha comunicado o Duílio. O Duílio disse que já começou a trabalhar no nome do técnico a partir dessa decisão, mesmo tentando demovê-lo da ideia. Alguns jogadores já sabiam. O Roger disse que ele, o Renato Augusto, o Fábio Santos e o Cássio, e que eles guardaram essa informação. Então nem todos sabiam quando acontece aquele abraço coletivo ao final do jogo, numa espécie de despedida, né? Hoje a gente já pode fazer a leitura de que foi uma despedida e um agradecimento, enfim, por esses poucos dias e 2 jogos apenas. Mas também, como o Cássio que puxa a fila e o Cássio já sabia, então o Cássio realmente puxou para que os jogadores ali dessem uma moral para o Cuca antes dele sair. Tem esse bastidor aí, enfim, mas o Roger Guedes mesmo falou assim, poxa, a gente acabou de sair de um furacão e a gente consegue ganhar um jogo, consegue uma classificação e está sem técnico de novo. Mas aí eu vou na origem, né? De novo, o presidente do Corinthians não precisava ter criado esse problema. Um problema que, se não foi agora contra o Remo, poderia ser numa derrota ali para o Palmeiras, poderia ser na semana que vem, poderia ser com uma outra notícia que fosse veiculada sobre o caso. Gente, isso seria algo sem fim, interminável. E o Cuca decidiu pôr fim nessa história pela tranquilidade da família, acho que ele está corretíssimo, e por tentar buscar explicações que a gente não buscou esse tempo todo. Já fiz o meia-culpa aqui, erramos em não cobrar, em não buscar, em não pesquisar o caso, porque ele seguiu a sua vida normalmente, né? Todos nós seguimos, e só hoje a gente fala a respeito, porque hoje existe uma necessidade maior de se falar sobre o assunto. E o questionamento das pessoas é natural, né? Por que não se falou quando ele comandou o Galo, o Santos, o São Paulo? Verdade. Por quê? Por que a gente não falou? É um erro que nós jornalistas cometemos, que eu não quero cometer mais. Eu quero, a partir de agora, pesquisar mais e saber, enfim, porque essas coisas não são mais aceitáveis e que o Cuca, se é inocente, que ele consiga, enfim, provar de alguma forma. Agora eu trabalho com fatos também, né? E pelo fato há uma condenação. Ele foi condenado nesse processo, nesse envolvimento, enfim, nesse caso com uma menor de 13 anos. Enfim, gente, vamos lá, vamos seguir. O Corinthians agora busca um treinador, vou trazer novos conteúdos aqui sobre essa busca, né, do novo comandante, se preparar para um jogo difícil. O Corinthians chegou nas oitavas de final da Copa do Brasil, fez o que precisava, avançou
E vejam só, a notícia foi que o Corinthians está sem técnico de novo por tudo isso que aconteceu. Que loucura, hein? Comentem aqui o que vocês acharam disso tudo. Inscreva-se no canal, deixe teu like. Obrigado pela parceria e até a próxima. Tchau!